Olá, bem-vindos de volta! Bom, meu nome é Bianca, eu moro na Europa há 2 anos e hoje eu quero contar um pouquinho pra vocês de como foi o meu processo pra me mudar pra cá, né? Como que eu consegui um emprego que me oferecesse um visto de trabalho e uma relocação para que eu me mudasse pra cá. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito por aqui. Bom, pra quem já viu algum vídeo meu aqui no canal, eu já expliquei um pouquinho da minha jornada até aqui, né? Que eu morei nos Estados Unidos por quase 3 anos. Eu fui au pair lá, que é um programa de babá, onde a gente vai pra morar com uma família americana, cuida das crianças em troca de um salário semanal, que eles chamam aí de pocket money, que é um valor bem baixinho, realmente uma ajuda de custo mesmo. Apesar de eu gostar muito dos Estados Unidos, eu ter tido uma experiência muito boa lá, né? Independente aí do Covid que aconteceu, de algumas famílias que eu trabalhei que não foram tão legais, no fim, quando eu coloco na balança, eu realmente tive uma boa experiência. Eu conheci muitas pessoas legais, eu viajei muito, eu descobri dentro de mim que eu amo viajar, que é uma das coisas que me dão mais prazer nessa vida. E, então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora. Porém, depois que acabou o meu programa de au pair, eu fiquei lá mais alguns meses pra realmente tentar entender quais seriam os meus próximos passos. E eu comecei realmente a perceber que ficar nos Estados Unidos após o programa era um pouco difícil pra mim, porque eu teria que mudar o meu visto pra estudante, pra começar a estudar ali numa faculdade, fazer um mestrado, e não era muito o que eu queria naquele momento. E também, apesar de tudo, eu tava considerando essa ideia, mas quando eu fui ver os preços era assim, insano. Tipo, você precisa comprovar ali pro governo que você tem meios de se sustentar e de pagar os seus estudos sem precisar trabalhar. Então você precisa ter na sua conta em torno de 30 mil dólares, né? Ou ter alguém que você conhece que tem essa quantia e que possa ser o seu sponsor, uma pessoa que vai assinar ali pra você e dizer, não, nós iremos sustentar ela durante esse período. Quando eu comecei a colocar tudo aí nessa balança novamente, eu percebi que não ia dar pra mim, que eu realmente não tinha tanto dinheiro assim, né? Eu não tinha nem 10% do valor que eu precisava. E eu realmente decidi que eu ia procurar outras opções. Eu comecei então a pesquisar opções na Europa, porque já era um lugar que eu queria muito conhecer, mas eu também não fazia a menor ideia de como começar. Então, meu primeiro pensamento foi, vou tentar fazer um mestrado em Portugal. Eu via muita gente fazendo e na minha cabeça era um pouco mais fácil. Então, comecei a pesquisar universidades, como que era viver, dei uma olhada no YouTube, encontrei algumas meninas no Instagram que eu comecei a seguir que moravam lá. Eu comecei a ver muita gente reclamando que o salário lá é baixo, que é muito difícil de achar lugar pra morar, e eu comecei a me desanimar. Mas, mesmo assim, eu ainda tava, né, focando aí em procurar faculdades e ver se realmente talvez não daria certo pra mim. E no meio disso tudo, eu tenho muitos grupos no Facebook que eu sigo, que é de au pair, né? Porque eu ainda tava nesse mundo de au pair, então eu tinha muitos grupos no Facebook. E um belo dia eu vi o post de uma menina que trabalha na mesma empresa que eu hoje, falando que ela trabalhava nessa fintech na Estônia e contando que eles estavam procurando mais gente, que eles estavam precisando aí de pessoas para customer support. Aí eu achei uma ideia muito interessante, até porque a empresa que eu trabalho hoje, eu já conhecia ela de muitos anos atrás, porque desde que eu me mudei para os Estados Unidos eu uso ela para enviar dinheiro para o Brasil. É uma empresa aí que faz troca de moedas, que manda dinheiro para outros países, então eu já conhecia, já tinha esse plano. E quando eu vi que eles estavam contratando, eu achei o máximo. Eu entrei no site e já fui dar uma olhada em quais eram os requisitos, o que precisava. E pra minha surpresa, eles estavam oferecendo o visto, porque eu não tenho cidadania europeia, sou 100% brasileira, não tem nada na minha família que me dê, né, direito a outra cidadania. Eu tenho meus bisavós da Polônia, porém, infelizmente, da data que eles foram pro Brasil, eu não consigo solicitar a cidadania polonesa, então isso pra mim tava fora de questão. Mas esse emprego, ele dava essa oportunidade do visto de trabalho, o que pra mim seria uma super ajuda, seria uma forma realmente de eu migrar legalmente para um outro país com um trabalho numa empresa muito legal. A vaga era para Customer Support e eu já tinha muita experiência com isso no Brasil, porque enquanto eu tava ali na faculdade, eu sempre meio que pulei de um emprego para outro, né? Eu não sou muito orgulhosa disso, mas quem fez faculdade sabe que é um período muito louco da nossa vida, a gente pula de estágio, de empresa, eu realmente só precisava ali de um dinheiro para sobreviver naquele período. Eu trabalhei em todo quanto é tipo de call center que vocês possam imaginar, com cobrança, com vendas, com previdência privada. E todas essas experiências me ajudaram nesse momento de procurar um emprego, porque era uma vaga de entrada realmente na empresa. Eu fiz ali o meu currículo, pesquisei muito. E aí essa é uma parte muito importante. Se você também está procurando empregos no exterior, o que eu mais recomendo é foca em fazer uma boa apresentação.
né? O seu currículo e a sua cover letter vai ser a primeira coisa que a empresa vai bater o olho. Então, baseado naquilo, eles vão ter uma primeira impressão de quem é você como pessoa, quais são as suas experiências, e a partir disso, eles vão decidir ou não se você vai passar para a próxima etapa. Porque essa primeira etapa de currículo e de cover letter é muito importante. Então, o que eu fiz para me preparar? Eu vi que a vaga estava aberta, não sabia até quando ficaria, então eu estava muito ansiosa para aplicar o quanto antes. Eu simplesmente passei um final de semana inteiro assistindo todos os vídeos possíveis no YouTube e pesquisando na internet formas de fazer um bom currículo para uma empresa europeia, porque também muda um pouquinho de país para país, e como escrever uma boa cover letter. Eu vi muitos vídeos, pesquisei muita coisa e fui fazendo. Fiz bonitinho meu currículo, minha cover letter e mandei, né? Me inscrevi diretamente pelo site dele, mas tanto essa empresa quanto outras também postam muitas vagas no LinkedIn, que é uma ferramenta e uma plataforma muito boa para encontrar empregos no exterior. Então eu mandei meu currículo e fiquei torcendo. Não contei pra absolutamente ninguém, não contei nem mesmo pra minha amiga que eu morava com ela ou pra minha mãe, porque realmente eu achava que não ia me chamar, né? Eu já tava ali há 3 anos trabalhando como babá. Mesmo eu não tendo vergonha nenhuma, eu sou muito orgulhosa do programa de au pair. Foi realmente o que abriu as portas pra mim pra morar no exterior. Eu sabia que a experiência de babá no mundo corporativo não ia me trazer muita coisa. Mas mesmo essa experiência eu consegui colocar ela no meu currículo ali de uma forma onde eu pudesse usar isso ao meu favor. Coloquei ali como intercâmbio cultural. Eu vou ler pra vocês como que eu coloquei a minha experiência de au pair no meu currículo, pra vocês terem uma ideia de como que dá pra usar essa experiência, mesmo que não seja exatamente a mesma coisa que a vaga pede, ao seu favor. Bom, eu vou ler pra vocês então em português como que ficou no meu currículo, mas lembrando que eu coloquei em inglês, né, porque a vaga que eu estava aplicando era pra English Speaker, era para um falante da língua inglesa. Então eu escrevi: morei 2 anos no exterior, vivenciando uma nova cultura e desenvolvendo habilidades bilíngues em inglês por meio de conversação imersiva e da vida cotidiana. Responsável por coordenar a logística e planejar atividades diárias e mensais de 3 crianças. Grande oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Talvez eu tenha perdido alguma coisinha ali na tradução, mas basicamente foi isso. Então eu foquei em falar que eu estava imersiva numa cultura americana, né, aprendendo a língua ali no dia a dia, porque, como eu disse, essa vaga que eu apliquei, ela era para falantes da língua inglesa, e mesmo eu não me sentindo 100% confortável com o meu inglês, eu pensei, vou aplicar e vou ver o que acontece. Porque eu sabia inglês, eu falava fluentemente, eu conseguia ter conversas, mas meu vocabulário não, na minha cabeça pelo menos, não era assim corporativo, porque eu falava com crianças o dia inteiro. Então eu não tinha nenhuma palavra muito sofisticada que eu pudesse usar. Mas eu confiei ali no meu potencial, eu fechei os olhos e mandei. Assim que eu enviei o meu currículo, eu recebi um e-mail automático deles, confirmando que eles haviam recebido e que eles iriam analisar. E caso eles gostassem e eu passasse para a próxima fase, eles entrariam em contato. Então eu fiquei ali, né? Deixei aquilo de lado, segui minha vida normal, continuei com os meus planos. E mais ou menos uma semana depois eu recebi um e-mail deles falando que eu tinha passado para a próxima fase. Que aí seria composta por alguns vídeos que eu teria que mandar e algumas respostas a e-mails de clientes, né, que a empresa recebeu, e eu teria que responder como se eu fosse a empresa. Aí nessa fase eu já fiquei, opa, peraí, tá acontecendo. Aí foi quando eu contei pra minha amiga que morava comigo, eu falei, olha, eu apliquei pro emprego na Estônia, e ela ficou assim, meu Deus, Estônia, que isso? Eu fiquei do mesmo jeito, porque quando eu apliquei, eu fiquei, gente, nem sei onde que é esse país. Eu sabia que era um paísinho pequeno dos Bálticos, mas eu nunca tinha parado, olhado pro mapa e falado, deixa eu ver aqui onde que é a Estônia, porque não é realmente um lugar que as pessoas vão pra turismo. Não é assim, Paris, Londres, Itália, é a Estônia. Aí a gente deu uma pesquisada, viu que era uma cidade pequena, fria pra caramba, mas eu falei, não, vou fazer, vai ficar de experiência pelo menos. E aí eu me tranquei no meu quarto, fiz os vídeos, respondi aos e-mails, super nervosa. Cada vídeo tinha um tema, por exemplo, fale sobre as suas experiências trabalhando como Customer Support. E aí eu tinha 2 minutos pra falar. Então eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa, assim, suando. Mas respondi bonitinho, mais uma vez, confiei no meu potencial, confiei no meu inglês e enviei. Mesmo suando e nervosa por dentro. E depois disso passou mais uma semana, eu diria. E uma coisa interessante também é que quando eu apliquei para esse emprego, a vaga dizia lá que era para trabalhar nos shifts da manhã, começando às 5 da manhã. Mas não explicava para qual região que eu iria trabalhar.
Depois eu fui descobrir que eu ia trabalhar com a região do APEC, que é Ásia e Pacífico. Então, basicamente, eu atendi a galera ali da China, Austrália, né, Singapura, Indonésia. Mais ou menos uns 5, 6 dias eu recebi um novo e-mail falando que eu tinha passado para a entrevista final, que seria com o líder dessa área que eu iria trabalhar, mais uma pessoa da RH. E aí, a minha entrevista foi marcada, se eu não me engano, para 10 da manhã no horário deles. Pra mim, lá nos Estados Unidos, eram 3 da manhã. E não, tá ótimo. Deu 5 horas da tarde no dia anterior. Eu, né, me arrumei, deixei meu cabelo arrumadinho, uma maquiagem bem basiquinha assim na cara, deitei na cama e dormi. Falei, vou dormir. Botei meu celular pra despertar 2 da manhã. 2 da manhã acordei, dei uma refrescadinha na maquiagem bem básica, dei uma organizada no cabelo, coloquei uma blusinha bonita. 3 horas da manhã estava eu pronta na frente do computador. E aí vem já o meu primeiro desafio. Porque a entrevista era com o líder, né, da área que eu iria trabalhar da Ásia. E se eu não me engano, ele era de algum país asiático, Bangladesh, algum lugar assim. E ele tinha um sotaque bem forte. E a moça da RH era estoniana, tinha um sotaque também, né? Era um pouquinho difícil de entender os dois e eu tava super nervosa. Mas eu pensei, gente, tô aqui. O que eu entender, eu vou responder. Então eles começaram a falar. E quem fala inglês toda hora, todo dia, já fala uma coisa bem mais rápida, né? Então aí você mistura o meu nervosismo com ele falando com o sotaque dele, mais a moça falando com o sotaque dela, os dois falando rápido, eu tava assim... O que tá acontecendo? Às vezes eu não entendia exatamente a frase completa, mas eu entendia assim, uma palavra aqui, uma palavra ali, uma palavra ali, e aí eu juntava tudo e respondia. E eu creio que eu respondi, né, certo ou dentro ali do que eles esperavam. E também o que eu vim aprender depois é que basicamente eles vão te conhecendo tanto pela lição de casa que eles te mandam quando você aplica, e como pelo seu currículo, pela sua cover letter. Então essa entrevista significa que eles já gostaram de você. Eles vão fazer realmente para te conhecer como pessoa, para ver se você se alinha na cultura da empresa e para ver se você é realmente um bom match, né? Porque, principalmente essa empresa que eu trabalho, eles são uma empresa muito internacional, tem gente de todos os países, eles têm uma cultura bem leve, a maioria das pessoas são muito amigáveis. Então é basicamente isso que eles procuram nos funcionários, porque eles querem manter isso, não é mesmo? Eu já tava ali meio caminho andado nessa entrevista, meu melhor, tentei ser super gentil e... foi. Aí eles falaram, a gente vai te dar um resultado daqui mais ou menos 1 ou 2 semanas e aí você vai saber, né, os próximos passos. Aí eu fiquei, tudo bem. Nisso eu já tava entrando em parafuso, porque tava acontecendo. E toda a vida que eu tinha ali nos Estados Unidos, eu tinha acabado de adotar um gato, porque eu realmente achei que eu ia dar um jeito de ficar ali mais um tempo. E eu também tava saindo em encontros, conhecendo gente, minha vida tava caminhando realmente. Foi do nada, né? Um dia eu tava sentada e falei assim, vou procurar um emprego aqui e achei. Dentro de mim, igual eu falei, eu já queria antes disso sair de lá, me mudar pra outro lugar. E entre ir pra Portugal com visto de estudante, né, sem ter um emprego, sem ter nada certo, e vim pra um lugar que eles estavam me oferecendo visto de trabalho. Eles me deram também um valor de realocação pra me ajudar nas despesas da mudança. Com certeza faria muito mais sentido pra mim. Então eu esperei. Eu recebi um e-mail falando que eles queriam agendar uma ligação pelo Zoom. Eles falaram, vai ser uma coisinha rápida e tal, a gente só quer realmente ter uma conversa com você pra te dar um retorno das suas entrevistas. Eu fiquei, será que é sim, será que é não? Pensando, se fosse não, eles podiam ter mandado por e-mail, né? Porque quer fazer ligação. Mas falei, bora. E eu lembro que quando eu recebi essa ligação, eu tava super doente. Eu peguei um resfriado muito, muito, muito pesado, eu tava totalmente sem voz. Eu já não conseguia nem falar direito, porque minha garganta tava fechando. Mas eu agendei e quando começou, eu fiz uma mímica. Era uma outra pessoa que tava na ligação, era uma pessoa da RH. Eu expliquei, eu falei, olha, desculpa, eu tô sem voz, porque eu tô doente, mas tô aqui. Aí ele falou, não se preocupa, quem vai fazer toda a conversação sou eu, você só precisa realmente estar aí pra ouvir. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, olha, parabéns, você passou, a gente quer muito que você venha trabalhar com a gente, nananã. E aí eu fiquei, oh my god. Minha reação, eu lembro que eu, rouquíssima, fiquei assim, oh my god, thank you. Né, agradeci, aí ele deu risada e falou assim, pela sua reação, eu acho que você vai aceitar nossa proposta, mas a gente vai precisar disso tudo por escrito, assinado e tal. Aí ele me explicou como seria, falou que iria me mandar essa proposta por e-mail, então teria aí alguns dias pra decidir. E também me explicou como funcionaria, né? Eu perguntei quanto tempo que eu tenho pra me mudar, porque eu tinha uma vida inteira pra organizar. E ele falou, olha, a gente consegue te dar no máximo 2 meses. Isso foi final de outubro. Ele falou, a gente precisa que você esteja aqui no máximo 4 de janeiro pra começar o seu treinamento. Aí eu falei, vai dar certo.
Aí eu falei, agradeci, falei muito obrigada e tal. Aí ele falou, ó, espere aí que logo no seu e-mail chega a sua proposta. E aí você tem alguns dias pra responder, mas o quanto antes é melhor pra gente. Falei, tudo bem. E aí eu desliguei e eu fiquei assim, uma meia hora, sentada, olhando pro nada, pensando em tudo. Porque em questão de minutos a minha vida inteira mudou de ponta cabeça. Ninguém sabia ainda, meus pais não sabiam, minha irmã não sabia, nenhum dos meus amigos sabiam. Quem sabia era realmente a minha amiga que morava comigo. E eu lembro que na época eu tava saindo com um cara que eu tinha conhecido há pouquíssimo tempo, que eu também comentei com ele, né? Porque não era justo eu sair com uma pessoa, sendo que eu estava me mudando. Então eu fiquei assim, e agora? O que eu faço? Eu simplesmente falei, bora, bora, uma nova aventura, vou morar na Europa, sempre quis conhecer a Europa. E aí eu comecei a contar para as pessoas, olhei o e-mail, era um salário meio baixo, mas bem mais baixo do que eu ganhava, né, nos Estados Unidos, mesmo que eu ganhasse pouco lá. Mas eu pensei, vai dar certo. E aí veio muitas burocracias para resolver e tal. Posso contar sobre tudo isso no próximo vídeo, porque esse aqui já ficou um pouquinho longo. Mas o que eu quero dizer é, não desista. Se você tem um sonho de ir pra algum lugar, não desista. Às vezes vai acontecer ali no momento que você menos espera, mas assim, agarre as oportunidades. Sempre fiquei pensando assim, ai meu Deus, e se eu não tivesse vindo? Se eu não tivesse vindo, realmente eu acho que a minha vida estaria no mesmo lugar que estava 10 anos atrás. E hoje em dia, tanta coisa boa aconteceu comigo. Eu já viajei para quase 20 países, né? Eu fiz amizades incríveis aqui, eu conheci pessoas maravilhosas, eu construí uma vida pra mim. Eu moro sozinha, eu tô trabalhando nessa empresa agora há 2 anos. Tô criando uma experiência maravilhosa. Com 1 ano de empresa, eu já consegui mudar para um cargo melhor. E eu só tenho a agradecer que eu fui corajosa o suficiente pra tomar essa iniciativa e pra mudar a história da minha vida realmente. Eu sempre penso que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, eles estão lá. Se em algum momento da minha vida eu quiser voltar, eu vou verificar meios e vou voltar para esses lugares. Mas eu acho que a gente se move pra frente. E foi isso que eu fiz. Naquele momento não fazia sentido pra mim continuar nos Estados Unidos, então eu fui pra frente e a vida me trouxe pra cá. Não é, sinceramente, não é perfeito em todos os momentos. A Estônia é um país frio pra caramba. Hoje, brincando, tá uns menos 15 graus lá fora. Mas eu não me arrependo de nada. Não me arrependo. Eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei nesses últimos anos. Me fez crescer muito profissionalmente e como pessoa. E eu acho que a minha jornada tá só começando. Então, a dica que eu quero deixar hoje pra vocês é persistam nos seus sonhos. Caso você tenha o desejo aí de morar fora, de morar na Europa, nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país que for, o LinkedIn é uma ótima plataforma, tem muita vaga lá. Quando você for pesquisar por essas vagas, sempre coloca ali na caixinha de busca o país que você quer e sempre leia bem a descrição para ver se eles oferecem o visto de trabalho. Geralmente vai estar escrito ali como Visa Sponsorship ou Reallocation. Bom, e é isso. Como eu comentei com vocês, eu li muito sobre como criar um currículo, criar uma cover letter, como achar emprego no exterior, como encontrar oportunidades de mestrado, de tudo. Tem muita coisa na internet. Dá pra achar muita coisa, realmente. Caso vocês tenham interesse, eu posso fazer um outro vídeo mais sobre como construir um currículo e uma cover letter quando for aplicar para uma empresa na Europa. Né? Eu não sou especialista no assunto, não tenho nenhum tipo de graduação em RH e nada disso. O que eu posso contar é a minha experiência pessoal, que deu certo. Ajudar aí quem tá começando, mas é o que eu falei, pesquisa bastante, tem oportunidade. Uma das coisas mais importantes para se focar também é no inglês. Qualquer país que você vá, você precisa ter um inglês fluente, né? A não ser que você vá para a Espanha, por exemplo, e aí o espanhol acredito que seja mais importante até que o inglês. Mas, no geral, o inglês como segunda língua, sem dúvida nenhuma, melhora, aperfeiçoa, faz curso. E, dependendo aí de onde você vá, né? Alemanha e França, diria que são os países ótimos também para arrumar emprego, porém, os dois também pedem muito alemão ou francês. São países que eles são muito orgulhosos da língua deles, então muitas coisas acontecem realmente na língua nativa. Então, fica aí as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha jornada, que foi um pouquinho conturbada, mas que no fim deu tudo certo. E caso vocês tenham qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou dar uma olhadinha, eu vou responder todo mundo depois. E também, caso vocês queiram um vídeo sobre algum desses tópicos que eu falei em específico, deixa aqui também de sugestão, que eu prometo que eu vou dar uma melhor pra vocês. Obrigada! Beijo!